Obrigado mesmo, tá? Até mais. Bruna Subtits. Gente, hoje na série Um Maio Depois, você acompanha a reportagem do Matheus Goulart e o cinegrafista Rogério Aguiar. Eles retornaram ao Vale do Taquari, onde ficaram vários dias na região durante a tragédia climática. Inclusive, eu falei ontem e repito hoje, uma das cenas mais fortes de tudo que aconteceu em maio do ano passado, essa cena foi registrada exatamente por essa dupla, Matheus Goulart e Rogério Aguiar. Acompanhe. Há exatamente um ano, nós entrávamos por essa estrada aqui atrás, a BR-386, na cidade de Lajeado, para uma cobertura que até então seria muito parecida com aquela de setembro de 2023. Uma grande enchente e muita gente que teve que sair de casa. Mas assim que nós passávamos por essa ponte sobre o rio Taquari, a gente percebia que, na verdade, não era nada parecido. Era uma tragédia sem precedentes. E aquela cobertura de um dia se tornou, na verdade, uma cobertura de 7 dias consecutivos aqui no Vale do Taquari. O nível do rio passou de 33 metros de tarde, superou a marca de setembro do ano passado. Até então, a maior enchente da cidade. Famílias que nunca pensaram que precisariam sair de casa por causa da água, agora são resgatadas de bote. Eu estou caminhando num ponto da cidade de Lajeado que até 2 dias atrás estava submerso. Essa casa aqui ficava a 2 quadras de distância e agora veio parar no meio dessa rua. A água chegou tão alto que deixou o 4º andar daquele prédio ali cheio d'água. Pela necessidade de continuar mostrando os desdobramentos dessa tragédia, mas também pela impossibilidade de ir embora. A ponte ficou fechada por 7 dias, assim como os 2 acessos sobre o rio Forqueta, as 2 pontes, a de ferro e a da RS 130. As 2 pontes foram levadas pela força do rio Forqueta e a cidade de Lajeado, assim como Roca Salles, assim como outras cidades aqui do Vale do Taquari, ficaram ilhadas. Casas ficaram submersas até o telhado. E ali atrás, dá para ver que os postes de energia já estão pela metade inundados. Essa aqui é a região com o maior número de desaparecidos no estado. Não tinha como sair, mas também não tinha como entrar em muitas dessas cidades, a não ser por acessos alternativos. Isso dificultou o trânsito das pessoas, mas também a chegada de suprimentos para cá. Ouvimos de um dono de um posto de gasolina naquela época que, naquele momento, só caminhões dos bombeiros que poderiam abastecer por ali. Rodovias estão bloqueadas e não há caminho seguro para chegar ou sair de algumas cidades. Para ajudar os hospitais, médicos estão usando barcos. Aqui atrás ficava a ponte que liga a cidade de Lajeado com o município de Arroio do Meio. Para lá e aqui, as pessoas estão ilhadas. Esses 3 são médicos da cidade que vão atravessar de barco agora para conseguir dar apoio para o hospital do município vizinho. Depois de um tempo sem ninguém passando pela ponte, a Polícia Rodoviária Federal cedeu. Fizeram as vistorias por aqui e decidiram que poderia se passar, mas apenas a pé. E começou uma travessia que, penso eu, nunca antes foi vista aqui no Rio Grande do Sul. Os isolados atravessavam de uma cidade para outra, de Lajeado para Estrela e de Estrela para Lajeado, querendo voltar para casa e rever os seus familiares e amigos que ficaram do outro lado do rio Taquari. Não por esse acesso que hoje existe para pedestres, mas sim pelo meio da rodovia. Muitos a pé, muitos de bicicleta, a passos lentos, mas também com muita pressa. Era gente que estava muito cansada, gente que carregava mercadorias, crianças de colo e idosos, todos aqui fazendo essa travessia, dia e noite. Seguidos de uma incerteza que era óbvia do outro lado. Ninguém sabia o que esperava por lá. Muita gente que atravessou, depois descobriu que a própria casa havia sido levada pela força do rio. As pessoas continuam passando aqui pela ponte mesmo à noite. É escuro, mas elas têm pressa para voltar para casa ou pelo menos tentar isso. A incerteza anda ao lado da Regina e das crianças. Onde é que moram? A gente morava no interior de Cruzeiro, mas a casa foi tudo abaixo. Muita destruição por lá? Muita destruição. Não existe mais casa para lá.
Bastante caos, bastante barreiras, né, caídas na estrada, transtornos, né, sem falar na aflição que a gente estava junto com as nossas famílias também, né, esperando esse momento chegar em casa também, né. Um maio depois, muito já mudou e muito ainda vai mudar. O trânsito aqui indica que há homens trabalhando na pista. Essa é a mesma BR-386 que fechou ano passado. Em abril deste ano, que uma das pistas foi liberada e o trânsito flui um pouco melhor. As duas pontes sobre o Rio Forqueta estão liberadas, não do jeito que era antes. Uma delas, pela RS 130, a ponte tradicional, foi inaugurada em abril. A outra, erguida pelo povo, pela iniciativa privada, com a ajuda dos moradores aqui do Vale do Taquari, passa um sentido por vez. Mas já desafogou o trânsito intenso de quem é de Lajeado e ia para Arroio do Meio e vice-versa. A situação não está normalizada, mas em comparação com o ano passado, muito já mudou e melhorou para quem continua por aqui. Amanhã tem mais e a vez de